Nesse instante, concedo a palavra ao nobre deputado Carlos Cabral, autor da propositura. Senhor deputado estadual, segundo vice-presidente dessa casa, deputado Paulo César, no exercício da presidência, senhor Daniel Augusto Goulart, secretário de Estado da Articulação Institucional, que neste ato representa o excelentíssimo senhor governador Marconi Perillo, excelentíssimo senhor Darcy Accorsi, meu amigo, meu companheiro, que nessa solenidade representa o excelentíssimo prefeito municipal de Goiânia, Paulo Garcia, o senhor João Vanderlei de Ávila, representante do senador Wilder Moraes, o senhor Renato Rassi, representante do senador Ciro Miranda, major André Henrique Avelar de Souza, representante do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, o vice-presidente da Associação dos Anistiados Políticos do Estado de Goiás, senhor Marco Antônio de la Corte, jornalista Walter Guedes, presidente da Agência Goiana de Imprensa, cumprimento a cada um dos senhores, cumprimento também as senhoras e senhores que aqui estão presentes, toda a nossa equipe de trabalho, os nobres colegas deputados que estão aqui presentes nessa sessão, deputado Cláudio Meireles, deputado Mauro Ruben, deputada Isaura Lemos, deputado Dr. Joaquim, que muito nos honram aqui com suas presenças nessa solenidade. Cumprimento a todos, as autoridades civis, militares, aos que nos assistem pela TV Assembleia e aos familiares e os homenageados aqui nessa noite. Cumprimento a quem veio prestigiar essa sessão solene de devolução simbólica dos mandatos dos deputados estaduais e do governador cassados durante a ditadura militar no estado de Goiás e também a homenagear os deputados federais, senadores, prefeitos e vereadores cassados. Lembro que essa sessão solene ocorre em parceria com a Associação dos Anistiados Políticos do Estado de Goiás, a ANIGO, a quem, senhor vice-presidente, agradeço profundamente pela parceria firmada na realização dessa solenidade. Quisera Deus que na última sexta-feira, dia 29, viesse a falecer o ex-governador Mauro Borges. Mauro, um cidadão nascido na mesma cidade que eu, na cidade de Rio Verde, que, governando Goiás, colocou o Estado nos trilhos do desenvolvimento. Com ações planejadas, criou importantes órgãos, como a IQEGO, a OSEGO, o CERN, CRISA, Metago, ampliou e reestruturou a CELG. Transformou o Goiás rural no Goiás urbano. Com um jeito democrático, simples, porém eficiente de governar, Mauro Borges deixa um legado de estruturas administrativas bem montadas. Com o plano MB, fortaleceu e desenvolveu todo o Estado, criando rodovias e fortalecendo a marcha para o Oeste. Por ocasião da passagem de nosso ex-governador, li um comentário de um amigo, um intelectual também da cidade de Rio Verde, membro da Academia Rioverdense de Letras, o senhor Filadelfo Borges de Lima, que disse: lembro-me, no dia do seu óbito, do generaleco Meira Matos, interventor federal em Goiás, e do marechaleco Ribas Júnior, que sucedeu ao Meira em novembro de 64. Afastaram Mauro e nos impuseram esses dois nazistas. Perguntei-me, onde é que estão Meira e Ribas? Ninguém mais sabe sobre eles. Mas o Mauro, esse está na galeria da história. Mauro partiu, mas nos deixa um exemplo daquilo que se espera de quem dirige os rumos de um Estado. Reporto-me uma de suas mais célebres frases. Quem julga que pode governar o Estado alimentando ódios, ressentimentos e toda sorte de sentimentos mesquinhos, com certeza não nasceu para ser eleito, mas para ser imposto. Não será governante, mas sim um ditador. O golpe militar, senhoras e senhores, veio para calar a maioria significativa dos eleitores,
que em janeiro de 1963 haviam demonstrado apoio a João Goulart no plebiscito que restaurava o presidencialismo como sistema de governo no Brasil. No entanto, o ano de 1964 se iniciava com um temor crescente entre os grupos das classes médias e das elites urbanas. O caráter, abre aspas, revolucionário, fecha aspas, das propostas de Jango soava àqueles como uma inclinação do governante aos ideários propagados pela Rússia socialista. Isso era algo temido pelos Estados Unidos da América. Fato este que, inclusive, foi retratado no filme O Dia que Durou 21 Anos, que mostra toda a movimentação do embaixador estadunidense no Brasil para que os militares tomassem o poder no país. Visão dissimulada. Na realidade, as ideias progressistas de Jango em favor de uma gigantesca parcela da população, historicamente condenada ao esquecimento pelo poder público, refletiam medo aos olhos das elites nacionais. Dispondo então de vastos recursos, essas mesmas elites convenceram as classes médias de que havia um risco iminente ao futuro da nação. Jango pretenderia instaurar uma república sindicalista, abolir a religião, confiscar as propriedades privadas, dentre outras falácias, que mais tarde justificariam a ação inescrupulosa dos líderes do golpe militar de 64. Direita Volver. Ao longo das 2 décadas que se seguiram, despontaram em toda a América Latina governos militares orientados pelos Estados Unidos e alimentados pela disputa polarizada da Guerra Fria, no duelo entre Estados Unidos e União Soviética. O capitalismo fora imposto em nosso continente na forma de fuzis, ditaduras e de sangue derramado. Com o golpe, os militares assumiram o controle do Brasil após o 1º de abril. A fim de manterem a oposição sob controle, empregaram de um instrumento jurídico autoritário, que estava à margem da Constituição, os atos institucionais. Por meio deles, cassações aos mandatos políticos, suspensões de direitos políticos, dentre os mais variados crimes contra os princípios democráticos de governo foram promovidos. Homens e mulheres, representantes da vontade popular, foram duramente torturados, mortos e alguns desaparecidos, e assim até hoje se encontram. Torturada, perseguida e marginalizada, a oposição teve a sua voz abafada. Então, embora houvesse uma insatisfação generalizada da população frente às incoerências das administrações militares, a opressão e a violência continuavam combatendo os protestos e cercando aqueles que questionavam o golpe. De 1964 a 1985, vivenciamos 21 anos, que tiveram como saldo centenas de mortos, torturados, desaparecidos, exilados. Porém, somente em 89, a democracia foi sendo restabelecida no país, com o povo escolhendo o seu presidente. Quero aqui ressaltar nesse momento que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, na eleição de Tancredo Neves, não aderiu ao colégio eleitoral, que ocorreu naquele momento, porque o PT defendia o voto direto da população para eleger o seu representante. Hoje, passados 49 anos do fatídico episódio, um direito e uma necessidade se fazem presentes. O direito à memória e à verdade. E a necessidade de se reconhecer e se reparar um erro na história desse país. Em consideração ao direito e a necessidade de se revelar um passado sombrio da nossa história, o governo federal instituiu no ano passado a Comissão Nacional da Verdade, proposta e sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, também sobrevivente da ditadura, que visa investigar os crimes de violação dos direitos humanos praticados por agentes de Estado entre 1946 e 1988. Aliás, faço um parêntese para destacar que nossa presidenta foi uma jovem militante, corajosa, enfrentou torturas e foi violentada, por não abrir mão da luta pela democracia e que hoje governa sem rancor e de forma republicana o nosso país. Isso é comprovado por sua aprovação popular e por seu modo de governar o nosso país. Tal como a Comissão Nacional da Verdade instalada no Brasil, outras nações latino-americanas como Argentina, Peru,
Uruguai, El Salvador e Paraguai também possuem comissões com objetivos semelhantes. Na Argentina, no entanto, a comissão criada em 84 possui até mesmo valor condenatório, onde aos julgados são estabelecidas ações punitivas. Como representante da democracia e deputado estadual de Goiás, escolhido por um processo democrático, me sinto no dever, junto com aqui os meus nobres pares, de homenagear os deputados estaduais de Goiás e o governador cassados durante a ditadura militar. Fazer parte da reparação de uma falha, como já disse, desse grande erro histórico. Porém, essa sessão é só uma parte das muitas reparações que a sociedade ainda deve fazer por ocasião da ditadura. Sinto-me honrado e profundamente emocionado, pois, em nome do povo goiano, tenho a oportunidade, com os meus colegas, e a responsabilidade de restituir simbolicamente os mandatos de deputados estaduais e do governador Mauro Borges, conquistados em eleições livres e democráticas, e que foram cassados pelo regime ditatorial de 64. Com essa iniciativa, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás restabelece simbolicamente a soberania do voto popular e o Estado democrático de direito. Hoje isto faremos, devolvendo simbolicamente os mandatos dos deputados. Bianor Ferreira de Lima, do MDB, em memória, recentemente falecido. Cristóvão do Espírito Santo, do PTB. Eurico Barbosa, do MDB. Francisco Maranhão Japiaçu, em memória, também do MDB. Eli Mesquita, da Arena, também em memória. Joaquim Olinto de Jesus Meireles, aqui o pai do nosso colega deputado Cláudio Meireles, do PSP. Manuel Luiz da Silva Brandão, em memória, também do MDB. Olímpio Jaime, do MDB. Sebastião Arantes, também da cidade de Rio Verde, meu conterrâneo do PSD, em memória. Valteno Cunha Barbosa, em memória, também do PSD. E também de José Porfírio de Souza, do PSB. Esse último José Porfírio, líder camponês na luta por terra em Trombas e Formoso, foi o primeiro deputado eleito do Brasil que saiu do cabo de uma enxada, sendo votado em todas as cidades goianas, e que até hoje, está desaparecido, juntamente com seu filho Durvalino, após serem torturados pelo regime ditatorial. São esses os homens que foram impossibilitados de participarem das decisões que refletiriam no nosso Estado através da força e da violência, contrariando o desejo popular manifesto nas urnas. Devolveremos o mandato in memória ao ex-governador Mauro Borges Teixeira, falecido no último dia 29 de março, afastado no governo após a intervenção federal. Mauro Borges, como já citei no início, deixou importantes contribuições no nosso Estado. E, sendo justo com a história deixada por Mauro Borges, vou me valer dos escritos da jornalista Cileide Alves sobre o ex-governador. Os políticos atuais são populares e exercem o poder sobre a maioria dos partidos e lideranças que abrigam sobre o leque de suas bases aliadas, mas correm o risco de, no futuro, não terem obra relevante do ponto de vista do Estado e de sua população para imortalizarem seus nomes na história goiana, como acaba de fazer Mauro Borges Teixeira. Quero me valer também, nesse momento, de um trecho do pronunciamento da deputada federal Luísa Erundina, de São Paulo, por ocasião da devolução simbólica aos deputados federais cassados no Congresso Nacional. Abre aspas. Esta devolução simbólica dos mandatos aos cassados pelos atuais representantes do povo nesta casa representa um gesto de elevado simbolismo político, com importante dimensão pedagógica e forte apelo à consciência política dos cidadãos e das cidadãs brasileiras, em especial os jovens, além de ser um ato de justiça e de reparação pública aos que pagaram um alto preço pela sua fidelidade à democracia, fecha aspas. É esse, sem dúvida, igualmente o nosso sentimento nessa solenidade.
Nessa sessão, homenageamos ainda os deputados federais goianos que foram cassados pela ditadura. Almir Turisco de Araújo, do MDB, com 96 anos e aqui presente nessa solenidade. Celestino Filho, do MDB, em memória. Jaime Câmara, em memória, da Arena. Paulo Campos, também rioverdense, em memória do MDB. E os senadores João Abraão Sobrinho, Pedro Ludovico Teixeira e Juscelino Kubitschek, que muitos não sabem, também senador por Goiás, os três em memória. Quero lembrar que, nesse período, 5 foram senadores cassados no Brasil, sendo que desses, 3 eram goianos. Na pessoa do ex-governador Iris Rezende Machado, importante e influente personalidade política do nosso Estado, cassado pelo regime militar em 1969 e forçado a abandonar a Prefeitura de Goiânia, estendo a minha homenagem a todos os prefeitos e vereadores que também tiveram os seus mandatos cassados. Aqui faço um parêntese, para também lembrar e homenagear todos os vereadores cassados nesse país, na pessoa do meu companheiro Pinheiro Salles. Vereador no estado da Bahia, foi perseguido pela ditadura, preso no Rio Grande do Sul, sofreu torturas e até hoje encontra-se aí na sua alma e no seu corpo, trazendo as marcas desse período tão infeliz da nossa história. E a todos os vereadores faço o justo reconhecimento na pessoa do meu companheiro Pinheiro Salles. A todos os nomes citados, deixo a minha profunda admiração. Os admiro porque foram fiéis aos seus ideais políticos. Os admiro porque não recuaram frente à tirania que oprimia